Olá, meu irmão, minha querida irmã. Hoje, 3 de setembro, a Igreja celebra a memória de São Gregório Magno, Papa e Doutor da Igreja. Gregório nasceu em Roma no ano 540, em uma família patrícia, conhecida como Anis, de grande fé cristã, que prestou muitos serviços à sé apostólica. Seus pais, Gordiano e sua mãe Silvia, que a igreja venera como santa em 3 de novembro, transmitiram-lhes nobres valores evangélicos, mediante seu grande exemplo. Após seus estudos de direito, Gregório empreendeu a carreira política e ocupou o cargo de prefeito da cidade de Roma. Essa experiência o amadureceu e o levou a ter uma maior visão da cidade, as suas problemáticas e um profundo senso de ordem e de disciplina. Alguns anos depois, atraído pela vida monacal, decidiu retirar-se da política, doou seus bens aos pobres e fez de sua vila paterna no bairro de Célio, um mosteiro dedicado a Santo André. Então ele tinha uma vila paterna e o transformou em um mosteiro. Ali dedicou-se à oração, ao recolhimento, ao estudo da Sagrada Escritura e dos padres da igreja. O Papa Pelágio II nomeou Gregório diácono, o enviou a Constantinopla como seu representante apostólico, onde permaneceu 6 anos. Além de desempenhar as funções diplomáticas que o pontífice lhe havia confiado, continuou a viver como monge com outros religiosos. Convocado novamente a Roma, voltou ao Célio, com a morte do Papa Pelágio II, no ano 590, foi eleito seu sucessor. Porém, teve que enfrentar um período difícil. Corrupção dos lombardos, abundantes chuvas e inundações que provocaram numerosas vítimas e grandes prejuízos. A escassez atingiu diversas regiões da Itália. A epidemia da peste continuava a causar vítimas. Então Gregório exortou os fiéis a fazer penitência e a rezar e tomar parte de uma solene procissão penitencial de 3 dias à Basílica de Santa Maria Maior. Narra-se que, ao atravessar a ponte que liga a área do Vaticano ao centro da cidade, que é hoje conhecida como Ponte Santo Anjo, Gregório e a multidão tiveram a visão do arcanjo Miguel sobre a Mole Adriana, que foi interpretado como um sinal celeste que anunciava o fim da epidemia. Daqui o costume de chamar um antigo mausoléu de Castelo Santo Anjo. Ocupando a cátedra de Pedro, Gregório reorganizou a administração pontífice e cuidou da cúria romana, onde tantos eclesiásticos e leigos tinham interesses bem diferentes daqueles espirituais e caritativos. Assim confiou sua direção aos monges beneditinos. Reviu ainda as atividades eclesiásticas nas várias sedes episcopais, estabelecendo que os bens da igreja fossem utilizados para a própria subsistência e em prol da obra evangelizadora do mundo. Tais bens deviam ser administrados com absoluta retidão, justiça e misericórdia. Gregório ofereceu seus próprios bens e testamento à igreja para ajudar os fiéis. Comprou e distribuiu-lhes trigos, socorreu os necessitados, sustentou os sacerdotes, monges e clausitrais em dificuldade, arrancou
arcou com resgate de prisioneiros. Trabalhou pelo armistícios e tréguas. Deve-se a ele também as táticas políticas para salvar Roma, que foi esquecida pelos imperadores, e os tratados com os lombardos para assegurar paz na Itália Central. Estabeleceu relações de fraternidade com eles e se preocupou pela sua conversão. Enfim, organizou missões de evangelização entre os visigodos da Espanha, os francos e os saxões. Enviou a Betânia o priore do convento de Santo André no Célio, Agostinho, que depois se tornou bispo de Cantuária. Junto com ele foi 40 monges. O Papa Gregório I reformou ainda a celebração da missa, tornando-a mais simples. Promoveu o canto litúrgico, que recebeu o nome de canto gregoriano. Escreveu diversas obras. Seu epistolário conta mais de 880 cartas e muitas homilias. Algumas de suas obras famosas, como o Comentário Moral sobre o livro de Jó, onde afirma que o ideal moral consiste em uma harmoniosa integração entre palavra e ação, pensamento e compromisso, oração e dedicação aos seus próprios deveres. Então, na sua obra Regula Pastoralis, traça a figura de um bispo ideal, insistindo sobre o dever do pastor de reconhecer todos os dias a sua miséria e, por fim, dedica o último capítulo ao tema da humildade. Para demonstrar que a santidade é sempre possível, Gregório redigiu o livro intitulado Diálogos, um texto hagiográfico onde cita exemplos deixados por homens e mulheres canonizados ou não, acompanhados de reflexões teológicas e místicas. Muito conhecido é seu segundo livro sobre São Bento de Núcia. Pode-se dizer que Gregório tenha sido o primeiro papa a utilizar o poder temporal da Igreja sem deixar de lado o aspecto espiritual do seu ofício. No entanto, permaneceu sempre um homem simples, que nas suas cartas oficiais se definia como o servo dos servos de Deus, um apelativo que os pontífices mantiveram por todos os tempos. São Gregório faleceu em 12 de março de 604 e foi sepultado na Basílica de São Pedro. Então vamos orar ao Senhor por esse santo que tanto colaborou pela Igreja de Jesus Cristo. Oremos. Ó Deus, que cuidai do vosso povo com indulgência e o governais com amor. Dai por intercessão de São Gregório Magno o espírito de sabedoria àqueles a quem confiaste o governo da vossa Igreja, a fim de que o progresso das ovelhas contribua para a alegria dos pastores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor possa nos abençoar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia.